Olá pessoal, sejam todas e todos bem-vindos ao canal Filosofia da Psique. Eu sou João Vitor Wrobleski e hoje vamos falar um pouco sobre o sigilo em locais públicos. Então, recentemente surgiram algumas vertentes psicanalíticas. Aliás, essa proposta já é mais antiga. Nós temos o próprio relato do caso Catarina, do Freud, onde ele faz um atendimento da sua paciente caminhando pelas montanhas, então em um local que não obedece ao setting terapêutico padrão. Mas recentemente isso vem sendo resgatado e explorado por alguns analistas que se propõem a fazer análises em praça pública, em locais com circulação de pessoas, ou nós temos, por exemplo, atendimentos muitas vezes em hospitais, onde você tem mais pessoas no quarto, onde você tem enfermeiras passando por ali, enfermeiros, médicas, médicos. Então, espaços aonde teoricamente o sigilo do sujeito está comprometido. E aí fica aquela questão, nossa, mas o sigilo é tão importante, então como que acontece a análise nesses espaços com relação a esse aspecto? É importante que a gente entenda que a quebra de sigilo ela se configura quando o sujeito acredita que só você está escutando aquilo que ele está relatando e outra pessoa escuta. Ou então quando o sujeito te conta algo em análise, acreditando que só você vai ter acesso àquele conteúdo, que só você vai guardar aquele conteúdo com você e você fala para outra pessoa aquele conteúdo. Isso que configura a quebra de sigilo. Então, é uma quebra da confiança que o sujeito depositou em você. Quando o sujeito ele se expressa em um local público, é de conhecimento dele e é visível para ele que existem mais pessoas ali que podem estar escutando o que ele está falando. Então não é necessariamente uma quebra de sigilo, talvez um comprometimento do sigilo, mas não uma quebra de sigilo por parte do analista, porque não é o analista que está contando algo para outra pessoa. As pessoas mesmo que estão circulando por ali podem ouvir, podem escutar. E o sujeito está consciente em parte disso, em parte talvez não, porque ele nem sempre sabe tudo que vai surgir ali, na maioria das vezes ele não sabe o que ele vai dizer, mas em parte ele entende que existe uma circulação de pessoas e que nem tudo que ele falar ali vai ser escutado apenas pelo analista. Então não é uma quebra de sigilo nesse sentido, de que isso é declarado, isso é visível para o sujeito. Ele não está sendo enganado. Não é que ele está dentro de uma sala onde ele acredita que o sigilo dele está garantido e não, ele acaba tendo o seu sigilo quebrado porque ou tem alguém escutando que ele não sabe, ou porque o analista contou para alguém, que aliás, lembrando, obviamente, essa conduta é 100% antiética, mas isso sim é uma quebra de sigilo, mas quando o próprio sujeito está consciente de que existe uma circulação de pessoas, isso não é necessariamente uma quebra de sigilo. Talvez um comprometimento do sigilo, porque nem tudo que ele disser ali vai ser apenas escutado pelo analista. Aí entra também a questão do bom senso do analista. Porque uma coisa é você fazer a escuta de um sujeito em um espaço de circulação de pessoas, aonde na maioria das vezes são pessoas desconhecidas que estão passando por ali, ou pessoas que mesmo que sejam conhecidas da outra, não estão muito interessadas na vida da outra. Essa é a grande realidade, por mais que exista ainda muita gente que é tida como fofoqueira, muitas pessoas que se metem na vida alheia, a realidade é que a grande maioria das pessoas atualmente não está muito preocupada com a vida do outro e nem mesmo tem muito interesse na vida do outro. Então, se você está numa praça pública, por exemplo, que é um espaço de circulação de pessoas, a maioria das pessoas está circulando por ali, então ela vai ouvir apenas um pequeno fragmento de algo que na maioria das vezes ela nem está interessada em saber o que é. Então isso não vai comprometer o sigilo do sujeito de maneira significativa. Agora, claro, se você percebe que, por exemplo, uma pessoa parou para escutar o que o sujeito está falando, bom, aí a gente está falando de uma outra questão. Ou, por exemplo, o analista se propor a fazer a escuta do sujeito em um espaço como, por exemplo, o trabalho do sujeito, onde ele tem colegas de trabalho que ele convive diariamente ali circulando. São pessoas que conhecem a vida dele, são pessoas que têm interação com a pessoa, com o analisando.
Então, claro que nesses casos, aí sim a gente está falando de uma situação inadequada, de uma situação de quebra de sigilo e de uma situação problemática emocionalmente. Agora, em ambientes de circulação de pessoas, não é o mais adequado. Eu sempre digo que o adequado, na minha visão como profissional, é você garantir o sigilo do sujeito o máximo possível e estar em um ambiente de preferência sem circulação de pessoas, sem que ninguém possa interferir naquele espaço, naquele momento, para que o sujeito de fato se sinta dono daquele espaço e possa fazer um bom uso daquele espaço. Mas, às vezes, as condições se impõem de outra maneira. Nem sempre as condições são dadas da forma que se entende como perfeito. Na maioria das vezes, você trabalha com a realidade e não com o ideal. Porém, é preciso que essa realidade ela seja mais benéfica do que prejudicial ao sujeito. Então, se eu vejo que fazer a escuta do sujeito nesse espaço pode mais gerar danos emocionais a ele do que acolher ele, do que de fato propiciar algum benefício, é melhor que não faça nada. Ao invés de piorar a situação de alguém, é preferível que você não faça nada. Então, o ideal é melhorar a situação emocional de alguém, é propiciar a ela uma estabilidade emocional, uma situação mais confortável para ela, emocionalmente falando, que ela consiga se sustentar e trabalhar com seus conteúdos. Mas, diante da impossibilidade de melhorar a situação emocional daquela pessoa, é preferível pelo menos não piorar. É isso então, um pouco sobre essa questão do sigilo em locais públicos, em locais de circulação de pessoas. Se não for inscrito ou inscrito no nosso canal, se inscreve, clica em gostei nos nossos vídeos, é muito importante para nos ajudar que eles apareçam em outros espaços dentro do YouTube. Se precisar de supervisão clínica, atendimento de análise ou precisar de aulas particulares, basta entrar em contato pelo @filosofia da psique no direct do Telegram ou no direct do Instagram, ou no Telegram, ou deixar então o seu e-mail nos comentários que a gente retorna com contato. É isso, obrigado pela atenção e até um próximo vídeo.